Olá a todos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo do resumão da lição 3, cujo tema é: quem poderá subsistir? Vamos ao primeiro tópico, que diz: um retorno literal. A pergunta A: cite a mais bendita promessa das Escrituras. Vamos refletir no texto de João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então estas foram as palavras de consolo que Jesus deixou para os seus discípulos, para os seus amigos e para cada um de nós. Para você também que está ouvindo esta mensagem, uma palavra de esperança do seu retorno, um retorno literal, visível a todos os olhos humanos. Vamos refletir aqui no início da nota que diz: em todas as épocas, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. Então, a mais bendita, a mais bela promessa de esperança é a volta de Jesus. Vamos então à pergunta B: por que os detalhes das profecias sobre a volta de Cristo são tão importantes? Olha, precisamos estar atentos aos detalhes para não sermos enganados pelas ciladas de Satanás, para que nós não sejamos confundidos. Então precisamos estudar as Escrituras. A nota fala que já aconteceu, por falta de estudo, de uma verdadeira compreensão, profecias foram mal interpretadas e houve prejuízo, para a causa de Deus, muito prejuízo. Aqui o final da nota diz que produziu um sentimento de confiança e segurança sem base sólida, sem base profunda na interpretação, no estudo das Escrituras. E levou muitos a negligenciarem a necessária preparação para encontrar o Senhor. Segundo tópico diz: literal e visível. A pergunta diz: de que maneira Jesus voltará? Aqui o título do tópico já diz: de uma maneira literal, real e visível a todos os olhos. Então, quando Jesus ascendeu aos céus, lá nós podemos ver lá em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 9, os discípulos ficaram tristes vendo aquela ascensão de Jesus aos céus. Ai, o mestre está indo. Enquanto eles estavam olhando Jesus em sua ascensão, apareceram dois anjos. A Bíblia diz que foram dois varões vestidos de branco, e eles falaram algumas palavras de consolo para os discípulos. Vamos ver lá em Atos, capítulo 1, lá no versículo 11, que diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, uma esperança, uma promessa. Assim como vocês estão vendo Jesus ir ao céu, ascender, dessa mesma maneira ele virá. Pensamento aqui, inspirado uma parte, lá no último parágrafo da nota, diz assim: Jesus voltará do mesmo modo como subiu ao céu, exceto pelo esplendor adicional. Ou seja, virá com a glória do Pai e a de todos os santos anjos que o escoltarão no caminho, em vez da cruel coroa de espinhos para lhe perfurar as santas têmporas, uma coroa de glória deslumbrante lhe enfeitará a fronte sagrada.
Não usará uma túnica simples, sem costura, mas uma roupa mais branca do que a neve, de brilho deslumbrante. E aqui a mensagem. Atenção para você. Jesus está voltando. A sua vinda está muito próxima. Essa cena está muito próxima de nós contemplarmos. Pergunta B. Isso significa que Jesus ressuscitou com um corpo real? Lá em João, no capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo de seu corpo. Então aqui nós vemos 2 teorias. A nota fala de 2 teorias. Quando Jesus ressuscitou. O que foi espalhado pela oposição da época, pelo sacerdote, pelos líderes, aqueles mesmo que o crucificaram. Olha só, a primeira teoria foi de que, após a ressurreição, os sacerdotes e principais espalharam relato de que Cristo não havia morrido na cruz, mas simplesmente tinha desmaiado e recuperado a consciência mais tarde. Esse boato foi espalhado pela liderança da época. E a outra teoria foi de que afirmou de que não sepultaram um corpo real, de carne e osso, mas a semelhança de um corpo. Então, a obra do inimigo, ainda mesmo depois da morte de Jesus, ainda tentando espalhar boatos sobre a morte de Jesus, teorias de mentiras. Satanás é o pai da mentira. Então, ainda espalhou-se isso. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou com um corpo real. Os discípulos conversaram, Jesus esteve vários dias entre eles. Isso houve uma confirmação. Terceiro tópico, sua gloriosa aparência. Perguntar, descreva o retorno literal de Jesus Cristo. Em Mateus 25, no versículo 31, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Aqui a nota descreve uma pálida visão panorâmica do que realmente será quando Jesus vier agora de uma maneira literal. Então aqui a nota descreve que uma nuvem viva. Os irmãos imaginam, os amigos que estão assistindo esta mensagem, uma nuvem viva, como será? É difícil de nós imaginarmos. E Jesus aparecerá em sua glória, uma glória insuperável, uma grande glória. E essa nuvem viva se aproximou ainda mais, e podemos contemplar distintamente a adorável pessoa de Jesus. Ele não usava uma coroa de espinhos, mas uma coroa de glória, muito gloriosa, muito reluzente. E sobre a sua veste e coxa havia um título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E seu semblante brilhava tanto quanto o sol do meio-dia. Alguém consegue olhar para o sol do meio-dia e ficar olhando e ficar contemplando? Então, este é o brilho que Jesus terá agora em sua vinda literal. E aqui fala também dos seus olhos, que eram como chamas de fogo, e os seus pés pareciam como um latão requintado. Então, muito brilho, muita glória, muito esplendor. A voz soava como muitos instrumentos musicais. Será que nós conseguimos mentalizar a voz de uma pessoa, no caso aqui de Jesus Cristo, mas assim, numa esfera humana? Como será a voz de uma pessoa que representa vários instrumentos musicais juntos? Uma orquestra? Então, é algo assim interessante para nós refletirmos. A terra tremeu diante dele, os céus se afastaram como um pergaminho que os enrola, e as montanhas e ilhas se moveram do lugar. Então, aqui é uma pálida visão panorâmica da volta literal de Jesus. Este tema requer mais
um profundo estudo. É um tema muito interessante. Pergunta B. Quantos dos habitantes vivos da terra reconhecerão esta vinda? Todos que estiverem vivos reconhecerão a vinda de Jesus. Lá em Mateus 24, lá no versículo 27, diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se põe no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Todos os vivos irão contemplar a vinda do Filho do Homem. Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Todos. Até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim. Aqui no caso daqueles que os transpassaram, é uma ressurreição parcial, já é um outro estudo. Mas, referindo-se à pergunta dos que estiverem vivos, todos verão a vinda do Filho de Deus. Uma parte do pensamento inspirado diz: aqueles que dele zombaram e o feriram estarão lá. Os sacerdotes e os principais contemplarão novamente a cena do julgamento. E em terrível agonia e horror, clamarão as montanhas e as rochas que caiam sobre suas cabeças. Vamos ao quarto tópico. O propósito de sua vinda. Perguntar: qual é o principal propósito da vinda de Jesus? Vamos refletir lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 27, que diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Cada um receberá a sua recompensa. Uns receberão uma boa recompensa, que é a salvação, que é a vida eterna, as mansões que Jesus tem preparado para aquele que for fiel, a boa recompensa. Outros receberão uma recompensa ruim, que aí já não seria recompensa, seria uma consequência dos seus atos de não terem feito a melhor escolha, não terem escolhido estar ao lado de Jesus, entregar seu coração a Jesus, em tempo oportuno. Então, cada um receberá segundo as suas obras. E uma parte da nota diz: a recompensa das pessoas será de acordo com as obras que praticaram. Agora, as obras em si salvam alguém? Não. Mas as obras, nossas obras, demonstram o tamanho da nossa fé para com Deus. Assim como Abraão, ele foi justificado, a sua fé foi justificada, foi conhecida, ele é o pai da fé, por conta das suas obras. As obras somente isoladas em si não salvam, não tem mérito nenhum. É a fragrância dos méritos de Cristo que torna as nossas boas obras agradáveis a Deus. E é a graça que nos capacita a cumprir as boas obras pelas quais o Senhor nos recompensa. É a graça de Cristo que nos capacita. Sem a graça de Cristo, nós não temos condições por nós mesmos, com a nossa justiça própria, que é semelhante a um trapo de imundícia, não temos condições de ter boas obras, se Cristo não nos der. Elas não têm méritos em si mesmas. Então, a vinda de Cristo, alguns serão salvos e outros, de acordo com as suas obras, de acordo com as suas escolhas, sofrerão as consequências. Pergunta B: o que acontecerá com os que morreram na esperança de contemplar a volta de Jesus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá no versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E lá em Apocalipse 26 diz: bem-aventurados e santos, aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. Então, o que acontecerá? Aqueles que morreram firmes em Cristo, na esperança do Senhor, na esperança de contemplar a vinda de Jesus, eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. Vamos agora à pergunta C: o que ocorrerá com os impenitentes? Quem são os impenitentes? Aqueles que não se arrependeram, que não abandonaram os pecados. Apocalipse 6, versos 14 a 17 diz: e o céu retirou-se como um livro que se enrola,
e todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam, né, nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia do Senhor, e quem poderá subsistir? Como diz aqui, né, o título da lição. Aqui está a pergunta. Nós vemos essa pergunta aqui em Apocalipse 14, em Apocalipse 6, lá no versículo 17, lá no final. E quem poderá subsistir a todos esses acontecimentos? Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Então aqui a pergunta fala dos impenitentes, os não arrependidos. Eles pedirão para que as rochas se esconderão nas cavernas, que as rochas caiam sobre suas cabeças. A memória apresenta a torturante lembrança de uma vida de hipocrisia. E vãos arrependimentos atormentam a alma. Tarde demais, porque por essa ocasião a porta da graça já estará fechada. Quinto tópico, prontidão. Pergunta A. De que tipo de caráter precisamos a fim de estarmos preparados para os eventos finais? Precisamos de um caráter puro, santo, íntegro, justo. E somente Cristo pode nos propiciar, nos dar condições para que desenvolvamos esse caráter. Por nós mesmos não temos condição. Vamos ver aqui, em 1 João capítulo 3, vamos lá analisar os versos 3 e 4, o que diz: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Um caráter puro nós devemos ter. Versículo 4. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E lá nos versículos 7, 8 e 9, ainda diz assim: filhinhos. Quando tem essa citação, filhinhos, é uma citação, é uma fala carinhosa. Meus filhos, prestem atenção nesse conselho. Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Falamos de um caráter justo. Lá no versículo 3 e 4 vemos um caráter puro, agora um caráter justo. No versículo 8 diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Vamos agora à pergunta B. O que estão fazendo todos os que esperam a vinda de Cristo? O que estão fazendo? Vigiando e orando e procurando ter uma vida piedosa, um caráter puro e santo. Lá em Marcos capítulo 13, versículos de 35 a 37, nos confirma: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos acheis dormindo. E as coisas que vos digo, digo-vos a todos: vigiai. Observem bem, lá no início do versículo 35 fala vigiai. A última palavra do versículo 37 confirma: vigiai. Agora lá em 1 Tessalonicenses 5, lá no versículo 2, a segunda parte diz assim: o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Por isso que nós devemos estar vigiando. Aqui o dia do Senhor pegará muitos de surpresa. E lá no versículo 6 diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E para fechar este assunto, para fecharmos a lição, vamos refletir lá no segundo parágrafo da nota, que diz assim: vigiar
e orar. É uma ordem que aparece frequentemente nas Escrituras. Na vida daqueles que obedecem a essa exigência, haverá uma corrente de felicidade que abençoará todos com quem entram em contato. Aqueles que têm uma disposição ácida e indispostas se tornarão doces e gentis. Os orgulhosos se tornarão mansos e humildes. Então devemos vigiar, orar, pedir que Deus, confiando nos méritos do sangue de Jesus na cruz, transforme o nosso coração, para que tenhamos aqui essas características, né? Uma disposição doce, gentil, mansidão e humildade. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos, para que possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Bons estudos da lição.